Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Ainda discutindo os 60 anos do golpe militar. Semana passada, nós reproduzimos uma entrevista que eu fiz há 3 anos atrás com o professor José Adeildo Ramos. E ele falou da sua experiência desde o momento em que foi preso lá na Marinha e, posteriormente, a luta, a guerrilha, a perseguição, a prisão, as torturas, toda essa experiência que Adeildo passou durante a ditadura militar. Hoje, nós continuaremos a bater um papo sobre os 60 anos, de um novo ângulo, uma discussão mais aberta e mais atual, a repercussão, o que é que a sociedade pensa, o que é que o governo progressista do PT pensa desses 60 anos do golpe militar. E o que é que repercute na imprensa, na sociedade, na política, na família. Você, o que é que você acha? Você já parou para refletir sobre ditadura militar? Você já se questionou em algum momento o perigo que o Brasil passou e, confesso, que nós ainda estamos correndo o risco de vivermos momentos críticos da nossa democracia. É só acompanhar o noticiário nacional e internacional que a gente vai ver que a extrema-direita ela está muito forte, muito atuante e ameaçando a democracia. Não sai daí. Em instantes, um papo sobre os 60 anos do golpe militar. No programa de hoje, mais uma vez, nossa amiga Luciane Soares. Luciane é de Porto Alegre, mas vive em Campos, no Rio de Janeiro. É professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. E é uma colega militante do movimento sindical, uma lutadora e uma defensora, acima de tudo, dos direitos humanos, dos direitos sociais e da democracia. E Luciana, sempre que eu estou querendo pautar algum tema polêmico, eu ligo para ela, Luciana, vamos bater um papo aqui, que as pessoas estão sentindo a sua falta. Luciana, seja bem-vinda, amiga. Obrigado por mais uma vez estar conosco aqui. Eu que agradeço, Lemuel, e fico felicíssima quando você realmente. Eu fico acompanhando seu trabalho aqui de longe, sempre que você publica, e me sinto muito honrada em sempre poder participar e colaborar, porque acredito que esse diálogo é muito importante e muitas vezes nós temos opiniões de um lado e de outro que ficam circunscritas ou ao Sudeste ou a veículos de informação que não são muito plurais, né? Mesmo à esquerda, alguns veículos de informação sempre repetem os mesmos nomes. E isso é ruim para um debate mais aberto, para um debate até com direito a posições contraditórias e análises mais autônomas. Eu acho que a autonomia de pensamento deve marcar particularmente o nosso fazer enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Muito bem. Luciana, antes de entrarmos na questão dos 60 anos do golpe, eu gostaria que você fizesse, amiga, uma pequena avaliação do governo Lula, mas no campo da política. Não vamos entrar na economia, nas relações externas, no campo da política. A relação do governo Lula com os partidos, com o Congresso e, principalmente, com o que a gente conhece mais, os movimentos sociais, as comunidades. Né? Como é que você vê Lula, governo Lula, e nesse 1 ano e 4 meses de governo,
nessa relação com os movimentos sociais, o movimento sindical? Eu vou tentar responder pensando grandes marcos. O primeiro, que é inegável, é o que nós tínhamos ali como a outra possibilidade, né, de que fez com que uma frente ampla se formasse com posições tão contraditórias sendo ajeitadas e acomodadas dentro dessa frente. Bom, feita essa frente, nós tivemos aí a formação dos ministérios, que eu acho que tem uma importância falar do Ministério da Saúde, do Ministério dos Direitos Humanos, dos ministérios, enfim, a criação de alguns ministérios e a retomada de algumas outras pautas que eram importantes, principalmente para populações em situação de vulnerabilidade, né? Algumas questões já me preocuparam no primeiro ano, e elas têm uma relação, eu vou dar um exemplo específico, com justiça e racismo, né? No momento ainda que o Flávio Dino estava ali comandando a pasta da Justiça e o Silvio Almeida comandando a pasta comanda ainda, né, dos direitos humanos. Então, me preocupou muito, particularmente alguns movimentos. Eu vou falar aqui do movimento negro e do Pensar Africanamente, onde a gente discute pautas muito específicas, que esses movimentos, e isso foi dito, né? Em alguns momentos foi verbalizado a sensação de estelionato eleitoral. O que eu acho que e aqui eu estou traduzindo uma sensação ampla, que eu acho importante traduzir, porque eu acho que ela vai reverberar nas eleições municipais desse ano. É você ter conseguido, a duras penas, uma votação muito apertada e ganha com grande parte de apoio da população negra, da classe trabalhadora, não branca, né? Se a gente quiser juntar aí todo o outro lado, né? E depois você perceber que talvez as políticas públicas nesses ministérios não seriam aquilo que se desejava do ponto de vista do que é necessário. Segundo ponto, o problema do que é necessário no Brasil. Agora, nesse momento, eu passei a tarde estudando, preparando uma fala sobre 64, então acabei de ouvir uma entrevista do professor Boris Fausto sobre 64 e sobre os militares, né? Esse caráter conciliatório do Brasil, ele sempre, e aí eu acho que como a gente vai chegar nos militares, ele sempre foi acompanhado dessa manutenção da ordem, né? Então, quando você tem os genocídios que nós temos visto em São Paulo, sob o governo Tarcísio, eu acho que tudo isso põe em xeque uma série de políticas de transformação do ponto de vista do que é o Brasil ou do que é o momento histórico que nós estamos vivendo. Há uma retomada do PAC, há uma retomada de políticas voltadas para a renda, principalmente de uma população vulnerável, mas recentemente eu faço aqui um trabalho em uma região uma ocupação de 2.000 pessoas em Campos, e recentemente nós fizemos uma amostra estratificada em que 264 famílias só tinham como benefício o Bolsa Família. Mas a situação de miséria e de fome no Brasil foi tanta nos últimos 4 anos que a gente volta muito à discussão do avanço das políticas de cidadania para além dessa miserabilidade do voto. O que eu chamo de miserabilidade do voto? Essa é uma crítica feita ao Bolsa Família com a qual eu não concordo, por um lado, mas que, por outro, eu me pergunto que forma de desenvolvimento nós teremos nesse governo e que forma de desenvolvimento é possível
por exemplo, pensando na pequena agricultura, que é uma situação que eu acho que toca a Campos, mas também toca a outras regiões do país. Eu acho que você tem a volta, né, ministérios, mulheres nos ministérios, isso é uma questão que deve ser percebida. Eu acho que você tem a volta de espaços mais arejados para discussão, mas sempre parece que a garantia da institucionalidade democrática no Brasil está sempre por um fio. E isso talvez seja o coração do que continua sendo preocupante, que é essa sombra do golpismo, né? E que talvez seja preocupante pelo lugar enfim, que continua sendo ocupado por pessoas que já deviam ter sido extirpadas da vida pública brasileira. Então, acho que a gente tem algumas retomadas importantes de ações do governo federal, eu acho que isso deve ser pontuado, mas eu acho que nós ainda enfrentamos um país muito polarizado, muito vulnerável do ponto de vista do emprego, da renda, das políticas públicas, da assistência social, e muito ideologicamente é como se a gente tivesse sofrido um pouco de um atraso em relação a períodos anteriores e aí eu não poderia dizer se estamos avançando nesse sentido da disputa de uma percepção mais progressista da sociedade ou se de fato a gente continua no fio da navalha. É verdade. A gente sempre levanta esse questionamento, né? Em que lugar nós estamos, né? E como é que a gente sobrevive a esse momento. Luciano, quando completou, antes de final de março, né, dia 28, 27, 28, antes de completar do chamado aniversário do golpe, 1º de abril, havia uma expectativa de que o governo poderia ter uma atuação maior, ter um discurso mais firme, mais forte em relação aos 60 anos do golpe. E esperava-se, claro, os setores de esquerda, os setores mais progressistas, que o presidente Lula fizesse um discurso consistente, criticando, condenando a ditadura militar e, de uma certa forma, exercesse alguma influência sobre mobilizações no país inteiro. Algumas mobilizações ocorreram. Em São Paulo, por exemplo, os setores mais à esquerda, do PT e dos outros partidos mais progressistas, estiveram na avenida, fizeram seus protestos, seus discursos. Mas o presidente Lula orientou o governo a não se pronunciar sobre os 60 anos do golpe. A gente pode entender essa orientação de Lula como uma tentativa de apaziguar a relação com os militares, haja vista a situação caótica em que os militares foram atirados, ou se atiraram, porque não tem ninguém inocente ali, né? Ninguém enganou os militares, eles sabiam exatamente o que é que eles queriam, o que é que eles podiam e a corda que estavam dando para eles, né? Então, essa postura de Lula, ela pode ser entendida como uma medida para tentar apaziguar os ânimos, ou ela foi uma medida de aceitar, de certa maneira, que os militares são intocáveis. Como é que você enxerga essa posição do Lula? O primeiro ponto curioso, né? O Lula tinha causado muita mobilização por conta do posicionamento em relação à Palestina e Israel, né? Então há uma questão de que diz Lula é ótimo no plano internacional, mas nem tão corajoso no nacional, né? Eu acho que é curioso, né? Em primeiro lugar, o Boris Fausto, há pouco tempo aqui, eu estava ouvindo a entrevista, ele falava de pessoas que estiveram na cena política. E Lula é, talvez, um dos
principais expoentes que representam o Lula e o PT, né? E há algum tempo atrás, ouvindo o Kaká, ele falava de como se tivesse alguns acordos e algumas questões que eram. A declaração que eu vi passava por uma ideia de que o Lula se preocupa mais com o 8 de janeiro, né, de 2024, 2024, 2024. 3, exatamente, 2023, do que com o passado, né? Ele disse, acho que foi ao Kennedy Alencar, eu não lembro, eu acho que foi essa entrevista que causou um pouco de. E eu não conseguiria afirmar que ele pensa que os militares são intocáveis, mas talvez, além do caráter conciliador, que nós sabemos que é uma característica do presidente Lula, eu acho que talvez medir o que poderia acontecer. Digamos que a gente ainda não saiu exatamente a eleição passou e não passou ao mesmo tempo, né? Se você considerar que nós ainda temos golpistas presos pelo 8 de janeiro, que nós estamos agora descobrindo as razões, enfim, ainda retomando o caso Marielle, que nós temos uma ação muito efetiva aí do governador de São Paulo, intensificando e se candidatando já, começando essa campanha presidencial com base na força, né? Eu acho que foi uma avaliação equivocada do ponto de vista de como um pouco, talvez, um elemento um pouco autoritário, mas eu acho que o importante é separar governo e partido, né? Porque nós tivemos, o PT fez atos em São Paulo, no Rio, acho que teve algo em Minas, né? Marcando aquela saída de Juiz de Fora, né? Então, eu acho que o importante é que se discordou e se fez os atos da mesma forma. Poderiam ter mais impacto? Certamente. Acho que eles deixam um certo gosto amargo, mas, ao mesmo tempo, também levantam algo que é importante, que é a necessidade da autonomia dos movimentos, dos sindicatos, das universidades, das categorias em relação ao governo, né? E isso é superar o fisiologismo político. É isso que não é fácil, porque o Brasil tem essa característica conciliatória, ela aparece em todos os âmbitos da nossa vida política, infelizmente, mas, do meu ponto de vista, ele é governo nesse momento, está no governo, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ter alinhamento com o que o governo orienta. Estamos conversando com Luciane Soares, professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Uma avaliação política do governo Lula, uma análise, uma opinião sobre essa relação do governo com os militares. E antes de irmos para a próxima questão, eu quero pedir a você que nos acompanha, entrou agora no canal, está assistindo, está gostando do papo, mas não está inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, acione o sino para receber as notificações. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos aqui um entrevistado, um papo sobre a política, sobre a economia, sobre história, sobre o meio ambiente e assuntos que você também sugere. Você pode sugerir um entrevistado, um tema, que nós vamos em busca desse entrevistado e desse tema. O programa ele vai ao ar, como eu já disse, toda quarta-feira, às 18 horas. Luciano, 60 anos do golpe. Os quartéis, sempre que se aproxima o final do mês de março, início de abril, os quartéis no Brasil tremem. Né? E dentro desses quartéis, tem uns que tremem de medo, outros eufóricos, né? Porque a ditadura
repressão parece que ainda está na cabeça de muitos militares, e do lado de fora, os civis também se dividem, né? Os democratas e aqueles que também sonham em que o Brasil volte a ter uma ditadura, porque a ditadura, na concepção dessas pessoas, é um exemplo a se seguir, né? Como é que você vê os militares 60 anos depois do golpe? Nós, que defendemos a democracia, precisamos temer os militares ou faz mais medo os civis do Centrão? Como é que você acha que... Qual o papel? O militar tem que estar onde? Ele tem que estar dentro dos quartéis ou ele tem que estar ocupando cargos na Câmara Federal, no Senado, Assembleia Legislativa? Qual é o papel dos militares, na sua opinião? Bom, tem um ponto importante sobre 64, que é retomado por pesquisadores interessantes, que mostra que não havia uma hegemonia na ideia nem de como seria o golpe, nem do tempo que ele duraria, né? É importante a gente falar isso, até por conta da temporalidade de 64, 68, pós-68. Segundo lugar, hoje é curioso, né, entender como que esse grupo se constituiu como uma casta com tanto poder e privilégio e tão pouco útil ao país, do ponto de vista concreto, a considerar até mesmo o lugar que ocuparam nos ministérios do governo anterior. Então, a gente percebeu, né, toda a incompetência de alguns dos ministros que eram militares. E isso eu acho que é uma decadência institucional, né? Porque nós já tivemos alguns, eu não vou agora começar a citar nomes nem falar, mas nós já tivemos nacionalistas à frente de processos importantes. Eu não acho interessante pensar em nenhuma instituição de forma monolítica. Então, eu acho que nós temos entre os militares uma ala absolutamente decadente, corrupta, né? Que pode muito bem estar também no judiciário e na universidade. Eu não acho que a gente deva separar. Talvez aí onde a questão da classe é interessante para análise dentro das instituições, porque a gente está falando de oficiais de um lado e também a baixa, né? A baixa patente de outro. Eu acho isso importante para falar da minha defesa da desmilitarização das polícias, né? Então, hoje, é óbvio que o lugar desses oficiais não é dentro do governo, eles não têm qualificação para isso. A qualificação que nós vimos ao longo dos anos do governo recente foi uma qualificação decadente de corrupção, de compra de carne, de compra de cerveja, de desvio de vacina. Quer dizer, a gente viu todo tipo de horror sendo praticado por aqueles que detinham o discurso nacionalista por excelência para guiar uma nação que não estaria madura democraticamente, né? Então, eu acho que tudo continua se justificando, e isso é importante para pessoas saudosistas. As pessoas deveriam ter um mínimo, tirar 5 minutos para dar uma olhadinha na corrupção durante o período ditatorial e talvez se dar o trabalho de compreender que não existiu uma época de ouro do Brasil do ponto de vista desse caráter ilibado. O crescimento econômico é uma questão, mas que a gente não vai tratar aqui, que ela tem um lugar, ela não deve ser desconhecida, mas de forma alguma ela representou ampliação daquilo que eram as reformas de base que levaram ao golpe, né, à ditadura. A reforma agrária, a diminuição dos indicadores de analfabetismo, a miséria na cidade, o desemprego. Quer dizer, quem desconhece... Eu sou filha da classe trabalhadora, eu peguei o final da ditadura quando criança e lembro que a gente comia muita salsicha. Quer dizer, as pessoas que esquecerem e acharem e que têm saudade de tempos de uma pobreza, era uma precariedade cotidiana sob uma ordem muito suspeita. Então, dizer que pessoas que andassem na ordem não seriam
não sofreriam violência, é outra mentira. Vários trabalhadores que não tinham nenhuma relação com nenhuma força de esquerda foram desaparecidos por suspeita, porque você, em regimes autoritários e totalitários, tem momento que o regime passa a agir com paranoia e superpoder. Então, ele não tem que explicar à sociedade civil por que ele some com alguém, né? Isso foi uma característica importante quando você olha, por exemplo, para a Argentina. Então, na minha observação, essa ala que está no poder, e aí, incluindo nesse momento, para mim, ela deveria ser extirpada da vida da sociedade do governo no Brasil, porque não há nenhuma sustentação moral, política, científica que qualifique esses cargos que já foram ocupados. É verdade. Estamos conversando com Luciane Soares, professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Estamos batendo um papo aqui sobre política, sobre os 60 anos do golpe, não esmiuçando o golpe e a ditadura, mas uma avaliação hoje, um olhar hoje para os principais sujeitos daquela história, os militares, e como é que os militares hoje devem ser vistos ou são vistos pela sociedade. As opiniões são as mais diversas, né? Tem muita gente que ainda vê os militares como uma referência moral, de honestidade, né? E Luciane colocou muito bem aí que dentro das Forças Armadas, assim como dentro de outras instituições do Brasil, nós vamos encontrar pessoas competentes e comprometidas e pessoas também extremamente despreparadas e corruptas. O governo passado foi um exemplo disso, de mostrar para a sociedade que nem todos aqueles que usam fardas estão, de fato, comprometidos com o país. Né? Luciano, tem um assunto que eu queria tratar com você aqui para a gente terminar, que todas as vezes que eu leio na imprensa, eu não consigo separar desse Estado repressor, dessa relação direta com as forças de segurança, que é o caso Marielle. O caso saiu da polícia do Estado do Rio de Janeiro, foi para a Polícia Federal, chegando até o STF, e em menos de um ano, a Polícia Federal chegou aos suspeitos de serem os mandantes do crime, que são aqueles dois irmãos lá do Rio de Janeiro e aquele delegado da polícia que esteve à frente do caso por muito tempo. Mas quando a gente olha para o caso Marielle e a gente vê o envolvimento de autoridades das forças de segurança, eu sinceramente não consigo achar que a gente vive, de fato, num país democrático, livre, onde as pessoas podem opinar e podem lutar pelos seus direitos e podem, inclusive, denunciar os maus feitos de políticos e autoridades, porque a repressão vem. Foi o que aconteceu com Marielle. Ela foi morta porque ela estava encarando pessoas poderosas. Eu queria que você avaliasse como é que está o momento do caso Marielle e se a minha observação tem sentido. Não dá para separar o caso Marielle e tantos outros casos. A gente cita o caso Marielle porque é o que, nos últimos anos, repercutiu mais na imprensa nacional. Mas aqui a gente poderia desfilar N pessoas, mulheres e homens, que foram vítimas das atrocidades do Estado brasileiro. Dá para separar o caso Marielle dessa força truculenta do Estado brasileiro, que é herdeira da ditadura militar? Não, você está certíssimo. Não dá. Eu quero aproveitar aqui e orientar quem nos assiste a ler o trabalho do professor José Cláudio sobre as milícias no Rio, essas conexões que nós devemos fazer
com todos os grupos que se formam de forma à margem do Estado ao longo da história do Brasil, mas em conexão com o Estado, né? Todos os grupos, a Rota, né? Mariel Mariscou, os grupos de extermínio que vão se formando para atuar. Aí também, né? Nós temos, você aí também deve ter vários exemplos que usam as relações com o Estado e até mesmo o armamento, enfim, para atuar de forma a suprir interesses que não são os interesses republicanos. A gente teve agora, acho que o fato mais recente, para não retomar toda a história, porque eu acho que as pessoas devem, quem nos assiste deve mais ou menos ter compreendido o elemento central, que era a especulação imobiliária na Zona Oeste, que é uma zona dominada, né, pela milícia no Rio de Janeiro. Mas o que nós soubemos recentemente, quer dizer, ao menos para mim, algo que me chocou é que tinha uma lista de 5 pessoas que seriam assassinadas. Então, seriam 5 parlamentares, né? Do PSOL. Eu não sei se tinha algum de outro partido, mas a maioria era do PSOL. E isso tem causado um tremendo escândalo, né? Porque eu sempre falo muito nas lives que eu faço sobre segurança pública que o país que eu sempre olho quando eu penso no Brasil é o México. E aí demora muito tempo para desenvolver, é um outro programa que a gente tem que fazer para dizer por que eu acho isso. Mas quando eu ouvi essa notícia, obviamente foi dos cartéis do narcotráfico mexicano que eu me lembrei, porque é um sequestro do Estado no seu sentido, aqui no caso, nesse caso, né? No caso carioca, fluminense, né? Mais muito capital do Rio de Janeiro, de você formar eu não quero usar uma palavra que vai remeter a algo que existe. Esses locais, esses birôs, essas salas, essas salas de atuação ilegal a partir do Estado dentro da Assembleia Legislativa. Então, recentemente, não sei se acho que a ex-deputada Cidinha Campos, né, falou que ela já tinha sofrido ameaças do Brasão. E aí você percebe algo que não chega a ser uma novidade no Rio, mas que o ano passado, numa discussão no cafezinho, eu discuti, porque eu fiz um cálculo dizendo o seguinte: a região da Zona Oeste tem 4 milhões de habitantes, 4,1, na verdade. Agora pode. E você tem a Zona Sul, você tem a Zona Norte com 2 milhões. Como que o Marcelo Freixo faria campanha em uma região de milícia, que é a região que tem o maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro? Ou seja, o que é importante no caso Marielle? Você compreender não só o fato de que a gente interrompeu uma carreira política vibrante de uma mulher e no mesmo ano que o Bolsonaro foi eleito, eu lembro que 2 candidatas à presidência mexicana foram assassinadas. Você tem o número de assassinatos no Rio de Janeiro de mulheres na política, que é um número considerável. Mas quais mulheres? Exatamente mulheres que não têm tradição na política. Eu acho fundamental essa demarcação sobre o caso Marielle, porque a gente não está falando de qualquer tipo de assassinato, né? Além de ser um assassinato político, é um assassinato de uma pessoa que, não pertencendo a um esquema, a uma forma, que talvez não conciliando, teve, então, se avaliou que era possível e se executou, literalmente, mas numa execução que foi um dominó, né? Porque essa execução levou a lista a mais umas 10 execuções no mínimo, quer dizer, e certamente essa lista não. O que a gente tem compreendido é que essa investigação, além ela não deve ser interrompida,
porque da CPI das milícias, das recomendações feitas à época, muito poucas foram cumpridas. Então, eu acho que quando o Brasil ele não consegue realizar as tarefas históricas, faz uma anistia, sabe, absolutamente lamentável quando você vê os países vizinhos. A Comissão da Verdade não é à toa que reclama muito dos 60 anos e dos apoios que ela tem para realizar seu trabalho. A questão da memória continua sendo uma disputa e ainda tem gente que usa o termo revolução, mesmo dentro de universidades. A ideia de polarização como se você ser democrata fosse ser de esquerda. A perseguição total a movimentos grevistas e populares. Essa democracia é muito frágil. Ela é muito frágil porque se ela não aprendeu com 2 golpes, se a gente teve, né, a primeira vez como... Se a gente tem tragédia e farsa, me preocupa muito o que se espera. Vai se perdendo essa capacidade pública da raiva, né? Vai se perdendo a capacidade pública de cotidianamente você ser obrigado a fazer política. Não é uma escolha, não tem a ver com uma vaidade pessoal, não tem a ver com a questão institucional de se candidatar a um cargo de vereador ou deputado. Tem a ver com compromisso com o passado, com a história desse país. E isso vai ter que ser feito nas bases. E aí você tem a universidade recebendo os alunos por ação afirmativa sob escombros. Então, esse, né, é o processo histórico absolutamente conectado demais. E certamente, aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes já falou bem dos irmãos Brazão, né? Então, em nome de um poder mesquinho, né? Dinheiro, poder para quê, né? É muito impressionante você perder a possibilidade de construir, de fato, uma democracia forte por poderes podres como esses, realmente, que são tão vitrificados na morte da Marielle. Mas o fato é que ela está absolutamente viva, né? Porque esse processo, ele não só ele está vivo, como ele vai custar muitas posições, porque me agrada muito quando não se pode ficar em cima do muro. Eu detesto pessoas que ficam em cima do muro. Em ponto, não tem como aqui fazer isso nesse momento do Rio de Janeiro. Se você for conservador no sentido de fazer uma certa defesa da ordem no Rio de Janeiro, essa ordem, nesse momento, há muito tempo a milícia já domina o mesmo número de territórios que o tráfico, né? Como ela conseguiu se expandir dessa forma? Como ela conseguiu se expandir a esse ponto, se não fosse por dentro do Estado? Então, eu acho que o caso Marielle é daquele tipo de caso, como o caso Dreyfus e outros, né, Watergate, é aquele caso que altera a estrutura da nação por dentro, porque vai pela veia, né? Não é uma comoção apenas pública, é algo que questiona a institucionalidade da nação. Muito bem, Luciane. Eu fiquei aqui ouvindo e lembrando das notícias, da repercussão do assassinato de Marielle e do motorista Anderson, e como até hoje repercute nos meios sociais, na universidade, nas escolas, nos bairros, e como também o outro lado, aquela ala mais conservadora do sentido político, aquele pessoal mais que ainda defende os militares, o regime autoritário, como eles ainda veem o caso Marielle como algo muito pequeno que não deve ser levado a sério. Né? Luciana, eu quero agradecer sua participação e eu passo para você, minha amiga, fazer suas considerações finais.
me preocupa muito a naturalização das chacinas no Brasil, Lemuel, porque quando a gente faz as contagens, né? Agora, recentemente, parece que na Baixada Santista são 58 mortos, num período temporal de menos de 2 meses. Eu diria que se tem um elemento. Se você me perguntasse onde você. Eu poderia escolher vários elementos, mas onde você enxerga a continuidade concreta do regime ditatorial, eu diria nas chacinas, porque eu não sei, porque a não ser que você esteja em países onde você já teve uma suspensão completa, você já está em estado de exceção, judiciário totalmente corrompido, quer dizer, você já está como em alguns, como foi o sumiço dos 42 alunos de ensino médio numa cidade mexicana, simplesmente nunca foram mortos, assim, 42 alunos de ensino médio num ônibus. Depois um cartel assumiu, eu não vou lembrar exatamente qual. O governo Tarcísio, ele já se lançou. O Tarcísio, ele é o candidato, para mim, natural, que vai construir esse lugar, esse espaço que ficou vazio, e ele está usando essas ações, porque quando um governador diz pode ir na Liga da Justiça, onde quiser, não, na ONU, não me importa, ele quer aproximar algo que era muito importante para a ditadura e que é muito importante em regimes totalitários, que é a ideia da propaganda. A gente sabe bem como esses. Quer dizer, ele usou uma frase que a gente já ouviu em outra boca. Ele se colocou de uma forma assim. Ele deu um F, né, para qualquer possibilidade. E ele tem o quê? Sabe? É um início de governo. O Cláudio Castro aqui, como a tradição fluminense manda, está sob uma acusação de abuso de poder que ele pode perder o cargo. O Zema andou tentando, mas foi um voo de galinha, né? Eu acho que já meio que entendeu. O Écio apareceu, eu estou impressionada, não sabia que ele estava vivo ainda. O Ciro, acho que já se conformou em jogar videogame, mas o Tarcísio é um cara que está com a disposição, e parece que quando. Porque o Cláudio Castro, com 58% dos votos, se elegeu assim. Se elegeu um mero desconhecido, né? 58 é muito voto. Então é isso. E o governador de São Paulo, quer dizer, da capital que é do estado, que tem uma importância na latino-americana central. Isso, e tornar isso possível, se nós estivéssemos numa democracia plena, o Tarcísio tinha que. O governador, né, para não confundir com o nosso querido Tarcísio, professor Tarcísio, o governador de São Paulo teria que sofrer impeachment pela intensidade das arbitrariedades, das violações que ele cometeu nos últimos meses, né? Então, esse é um exemplo. O mesmo se dá em presídios, o mesmo se acontece com dados sobre violência em Fortaleza, em Salvador, a morte, a população periférica é altíssima. O Rio de Janeiro é o epicentro disso, mas de forma alguma isolado. Então, é aí que, para mim, eu localizo muito do meu medo ao fato de uma opinião pública que apoia as chacinas. E isso é muito concreto, né? É muito concreto e é muito assustador. Então, eu acho que nós temos que discutir muito o papel das polícias militares nas próximas eleições e o papel dos militares, porque eles vão se candidatar capitão fulano para prefeito, vereador. Então, eles vão encontrar esse lugar de ocupar o poder. Nós conversamos com Luciane Soares, professora da Universidade do Estado do Norte, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. E é sempre uma satisfação ouvir a opinião de Luciane. Obrigado, Luciana. Obrigado a você que nos acompanha. E lembrando, quarta-feira estaremos de volta aqui às 18 horas.
Um forte abraço a todos e a todas e até mais.